Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 51 ao versículo 54. Nos versículos anteriores, Jesus declarou ser Ele mesmo o pão da vida, ou seja, o alimento que sacia a nossa fome, preenchendo o vazio que há em cada um de nós. Mas como se dá esse alimento da nossa alma? Antes de mais nada, nós precisamos saber que essa fome e necessidade é de Deus e de nada mais que possa haver neste mundo. E o que nos separa dele, ou seja, dele que é o desejado da nossa alma, que é o nosso desejo mais ardente, é o pecado. É o pecado que nos causa essa fome. Lembre-se que Deus é santo e por essa razão nós não podemos nos aproximar dele, tendo em vista a nossa situação de pecado, de injustiça, de pobreza espiritual. É nesse sentido que as palavras de Jesus devem ser entendidas. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne, e que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus não estava querendo dizer, como os judeus entenderam, que literalmente deveríamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso seria canibalismo. Jesus estava se referindo ao seu sacrifício na cruz. Ali, o pecado, que é a causa da nossa alienação de Deus, foi castigado e perdoado. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu preciso olhar para a cruz e me arrepender de meus pecados e me apropriar do sacrifício de Cristo como a fonte de todo perdão e de justificação. E a única maneira de me aproximar daquele a quem a minha alma tanto clama e deseja. A minha fome só é saciada quando eu me encontro com Deus. E a única maneira que eu tenho de me aproximar de Deus, de ter esse encontro, de manter comunhão com Ele, é através do perdão dos pecados. Era uma dívida tão muito grande. Era um abismo grandioso entre nós e Deus, que somente o sacrifício de Jesus, o seu sangue puro sendo derramado, a sua carne sendo castigada por causa do meu e do seu pecado, é capaz de quitar o tamanho da dívida que nós tínhamos. Hoje nós podemos nos aproximar de Deus. Hoje nós podemos saciar a nossa fome através de Cristo, que é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Que Deus nos abençoe.